Hello, boys and girls, galerinha do quinto ano, this is Teacher Leo. Estamos de volta com mais uma aula de Geography. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Teacher Leo volta aqui, né? A semana passada a gente teve a nossa primeira aula, tá certo? De Geography do semestre. A gente agora vai partir para a nossa segunda aula do semestre, um semestre que, ó, é rapidaço, galerinha, rapidaço, que a gente, em teoria, a gente tem menos tempo, né, porque a gente tem menos meses, já que a gente tem fevereiro, março, abril, maio, junho, são 5 meses fechadinho. Então, assim, a gente tem agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro já é, né, fevereiro a gente faz, dezembro faz, né? Então, é já finalização de ano, é nota, isso, aquilo, para a gente estourando aí no meio de dezembro, a gente já está, vocês, né, de férias, a gente, professor, não fica de férias assim tão rápido, não, né? Quando eu era aluno, eu pensava assim também, eu pensava, poxa, professor, é muito bom, tem muitas férias, né? Não é bem assim, não, ainda tem muito trabalho que a gente continua, mas para vocês dar aquela desacelerada. Então, vamos lá, vamos ver o que é que a gente vai tratar hoje. A gente vai tratar basicamente, a gente basicamente vai tratar de 3 assuntos hoje, tá certo? A gente vai falar de trabalho, de sociedade e a gente vai falar de tecnologia. Só esse assunto tecnologia, ele já é imenso, então já fica até difícil da gente dizer assim, não, né? Então, tecnologia, a gente já tem que funnel, né? Já tem que criar um funilzinho para saber o que é que a gente vai falar. Muita gente acha que tecnologia é computação, é tudo voltado, né? Até o significado da palavra tecnologia, tecnológico, ele foi ganhando essa conotação, né? Que a gente computador, smartphone, coisas eletrônicas são tecnologia, não, né? A tecnologia, na verdade, tecnologia significa tudo que o homem faz que provoca uma melhoria na vida do ser humano, né? Então, se a gente criou algo, e se algo por alguma razão provocou uma melhoria na nossa vida produtiva, de qualidade de vida, o que quer que seja, é uma tecnologia. Então, por exemplo, vamos lá, a primeira revolução tecnológica foi a revolução agrícola, tá certo? Não sei, acho que não estudaram isso aí em história, mas vão estudar isso em história, né? Que a primeira grande revolução do ser humano, né? É quando ele descobre a agricultura, descobre que não tem que estar, ele não é o que a gente chama, na verdade, a gente em inglês chama hunter-gathered, né? É um caçador-juntador. Então, o homem antigamente andava pegando, vinha uma fruta, pegava, vinha um negócio, vinha uma folha, vinha um vegetal que ele comeria, comia e caçando. Então, ele estava sempre em movimento, o homem era nômade. Em algum momento, a sociedade ali, ninguém sabe ao certo se as primeiras sociedades surgem ali na região do Rio Nilo, no Egito, ou se na região dos rios Tigre e Eufrates, que hoje é o equivalente ao Iraque. Mas aí essa comunidade, essas pessoas assim, peraí, eu já percebi que se eu pegar a semente dessa fruta ou desse vegetal, e se eu jogar aqui no solo, vai surgir plantas desse vegetal. Então, se eu fizer isso aqui, eu não preciso mais estar procurando, eu sei que vai estar aqui. Então, começa-se a criar esse conceito. Depois percebe-se, epa, eu estou caçando animal, mas eu percebo que esse animal aqui, no caso o boi, né? Ele é bem manso e eu mato ele com facilidade. Mas, e se eu pegar um macho e uma fêmea, criar um cercadinho ou amarrar ele a alguma coisa, amarrar, e ele ficar aqui, ele vai ficar dando filhote e ele ainda vai me dar o sustento, a carne, e ainda vai me dar o leite, no caso da vaca, né? Então, foi se criando, isso é uma tecnologia, né? Então, mas, vamos lá, a gente tem que afunilar, tá certo? A gente tem que afunilar. E a gente vai falar um pouquinho sobre inovação.
na verdade, porque quando a gente afunila e fala tecnologia, a gente tem que falar o que é inovação. O que é a inovação? A inovação é a criação da tecnologia. A inovação é o equivalente a uma mulher grávida esperando um bebê. Isso aqui é inovação. É o processo do bebê crescer na barriga até nascer, tá? Eita, tem alguns de vocês que acham que o bebê vem a cegonha que traz ainda, né? Eita, sorry, guys, sorry. É não. Mamãe fica grávida, uma mulher fica grávida e ela dá à luz a um bebê, tá certo? Então, isso aqui é inovação, esse processo aí, esse processo de produção da tecnologia, tá certo? E hoje em dia, pelo menos as grandes sociedades, as sociedades mais avançadas, elas investem muito em inovação. Elas investem muito em educação para criar cidadãos inovadores. E a inovação não precisa ser necessariamente tecnológica. Não precisa. Aliás, desculpa. Toda inovação é tecnológica, mas não precisa necessariamente ser uma tecnologia computacional, né? Não precisa ser um aplicativo, não precisa ser um smartphone, não precisa ser um novo computador, mais veloz, mais potente, etc, 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 etc e tal. A inovação pode estar dentro, por exemplo, num processo educacional, né, um formato em que os alunos possam aprender mais facilmente. A inovação está, às vezes, num serviço que é prestado, por exemplo, né, um cabeleireiro ou uma cabeleireira que acha uma forma melhor de se ajeitar um cabelo, de se cuidar um cabelo, de se cortar um cabelo, né? A inovação está no processo de logística que a gente está vivenciando isso muito agora, né? As coisas estão chegando bem mais rápido nas nossas casas, né? Porque exatamente isso, porque cada vez mais as pessoas estão pensando, peraí, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer... A vida inteira tem feito desse jeito. Mas se a gente fizer desse jeito, vai ficar melhor e mais rápido e mais barato. Então, isso é que é inovação. Isso é que as sociedades, é por isso que a gente está falando nessa forma mais ampla, que as sociedades, os governos, né, deveriam investir em criar cidadãos com a capacidade de inovar, os profissionais com essa capacidade de inovação, tá certo? Então, é isso daí. A escola tem um papel fundamental na criação desses sujeitos inovadores. E é por isso que, sempre quando a gente passa, né, nas minhas tarefas de casa, eu sempre passo para vocês fazerem uma pesquisa, tá certo? Uma pesquisa sobre algo, para que vocês também compreendam que vocês são donos do próprio conhecimento. Hoje o professor ele entra como um facilitador do conhecimento. Então, eu chego aqui, faço a apresentação dos conteúdos, mostro as opções, debato sobre eles, mas eu peço sempre para vocês fazerem uma pesquisa por conta disso, para vocês dizerem a sua opinião por conta disso, porque é na hora que a gente dá a opinião que a gente começa a raciocinar sobre aquilo, que a gente pensa assim, peraí, isso eu aprendi que é desse jeito, mas precisa ser desse jeito. Será que tem um jeito diferente de fazer? Será que tem um jeito melhor de fazer? Se não, eu consigo raciocinar de tal forma que eu consiga fazer? Tá certo? Então, a proposta é mais ou menos essa, criar cidadãos que tenham essa visão, ok? Então, boys and girls, a gente vai inovação, né? A gente falou um pouquinho aqui de inovação e tecnologia, né? Tá certo? Porque a inovação é quem faz surgir. A tecnologia é o bebê e a inovação é a mamãe. Ok? Então, vamos falar aqui ó, de trabalhador, né? Do trabalho. Vamos falar de trabalho, e quando a gente fala de trabalho, a gente tem que falar de trabalhador. Né? E a gente tem um trabalhador, no urbano e a gente tem um trabalhador rural. O trabalhador rural é mais simples, basicamente o agricultor, né? É a pessoa que trabalha, que vive da agricultura, que vive dali da terra, que vive do animal, né, de criação de animais, coisas desse tipo. Existem vários tipos de trabalhador de campo, né?
existe aquele que trabalha para o latifundiário, né, para o dono das grandes propriedades, existe o trabalhador de campo, que trabalha como subsistência, ou seja, ele trabalha para produzir a própria comida. Existe aquele que a gente chama de agricultor familiar, que é aquele que tem uma propriedadezinha, que a própria família ajuda ele, né? Que ele tira a subsistência, mas ele ainda produz algo mais para vender, geralmente menorzinho, né? Existe o trabalhador temporário, o de campo temporário, que é aquele que trabalha por algum período, né? Só ali no momento de plantação, de colheita, ou em algum momento que precisa, tá certo? Então, mas basicamente, o campo se resume ao trabalhador rural. No caso do trabalhador do campo, do urbano, aí a gente tem setores, né? É tanto tipo de trabalho, é tanta forma de trabalho, é tanta ramificação, que a gente vai dividir aqui em 4 grandes setores, tá certo? Então, a gente vai ter o setor público, né? E aqui a gente tem como representação maior o funcionário público, tá certo? Que é quem? Que é aquela pessoa que te serve, tá certo? Então, eu vou aqui até botar um conceitozinho e que ele gostaria que vocês anotassem esse conceitozinho aqui, né? O que é funcionário público? A gente chama em inglês de public servant, ok? Public servant, que vem de servidor público, certo? Aquela pessoa que trabalha para o governo, né? Com a função de nos atender, de nos servir, certo? Como é que funciona? A gente, através dos impostos, a gente paga imposto, quer seja através da compra de alguma coisa, um produto ou serviço, quer seja através da nossa renda, né? Quando a gente ganha dinheiro, a gente tem que deixar um pouquinho do dinheiro para o governo, ou quer seja através até do dinheiro que a gente economiza. Toda vez que a gente pega o dinheiro da gente e aplica, a gente ganha alguma coisa, se a gente ganhar, a gente também tem que pagar ao governo. Então, esse dinheiro vai para o governo paga aos servidores públicos. Os servidores públicos têm a função de nos servir, mesmo que eles pareçam não perceber isso, né? Parece que eles tratam a gente como se a gente fosse, muitas vezes, né? Não é sempre não, mas muitas vezes a gente não é bem tratado pelo servidor público. Eu acho que é uma cultura que deveria mudar, que é uma profissão bonita, é uma profissão assim que tem o seu valor, mas a gente precisa rever aí certos conceitos. Bom, aqui no website diz que o servidor público ele entra para concorrer a um cargo público através de concurso. Em teoria deveria ser desse jeito, mas na prática não funciona. É verdade que o funcionário público entra através de concurso? Sim. Existe concurso, ele passa por esse concurso e aí ele é convocado a trabalhar. No entanto, existem o que a gente chama de cargos comissionados ou cargos políticos. O que é o cargo comissionado ou cargo político? É aquele cargo em que existe uma indicação política. Então, quando um político ele é eleito, ele ele convida algumas pessoas para vir trabalhar dentro daquele governo dele, né? dentro daquela gestão dele, tá certo? Essas pessoas também são servidores públicos. Essas pessoas deveriam servir ao público também, tá certo? Mas a diferença básica é que um entra por concurso, o outro é convite, um tem mais estabilidade, o servidor público concursado ele tem estabilidade, ou seja, só pode ser demitido se fizer uma besteira. O comissionado, ele pode ser mandado embora a qualquer momento, tá certo? Não existe nada que impeça dele ser demitido. Então, tem essas diferenças, tá certo? A situação ideal é que a gente tivesse o máximo possível de servidores concursados, mas nem sempre essa é a realidade, né, que existe. A gente vai ter aí o trabalhador urbano ou urban worker, tá certo? Anotem esse conceito aí também no caderno de vocês, caderno que eu já pedi lá no primeiro semestre para vocês abrirem de Geography, só para Geography. Anotem esse conceito. É a pessoa que trabalha, tá certo? Na área urbana. E esse daí vai ter
três subdivisões, tá certo? Vamos falar sobre essas três subdivisões. A gente tem aqui, ó, a gente tem pessoas que trabalham, né? A gente tem basicamente três grandes. O trabalho na indústria, certo? Que é o quê? O que é o trabalho na indústria? O que é o trabalhador da indústria? É aquele trabalhador que produz alguma coisa, produz um produto, né? A gente também pode falar um manufaturado, um produto manufaturado. Então, ele pega a matéria-prima e constrói até ficar aquela matéria-prima pronta, tá certo? Aquele produto pronto. O que é que é? É uma montadora de carro, uma pessoa que trabalha, por exemplo, na Fiat, é uma pessoa que trabalha numa fábrica, produzindo, às vezes, até um alimento, por exemplo, uma fábrica de macarrão, né? Coca-Cola, né? Então, pode ser alimento, pode ser produto mesmo feito carro, pode ser smartphone, pode ser computador, ou seja, tudo que a gente consome pode ser produto químico, né? Pode ser shampoo, pode ser sabonete, pode ser roupa, produção de roupa, né? Isso tudo aí é o que a gente chama de trabalhador da indústria, tá certo? E aí, cada um vai exigir a sua qualificação, cada um vai precisar saber produzir aquele negócio mais especificamente, tá certo? Mas, geralmente é isso, ele trabalha numa fábrica, ou ele trabalha para uma fábrica, né? Porque a gente também, por exemplo, tem um exemplo aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que as pessoas são, a gente chama isso de terceirização, né? Terceirização. É dizer assim, olha, produz isso para mim, ou faz isso para mim que eu te pago. Então, as pessoas em Santa Cruz do Capibaribe trabalham em casa mesmo, a indústria ela dá o equipamento, né? A gente chama isso de comodato, cede o equipamento, a pessoa trabalha costurando ali, depois vem alguém, recolhe e deixa e revende, tá certo? Então, esse é o trabalhador da indústria. A gente também tem aqui um grande, aqui, né? É o trabalhador do comércio, principalmente nossa cidade. A nossa cidade, né, Olinda, ela não tem uma vocação para a indústria. Então, a gente tem pouquíssimas indústrias aqui em Olinda, pouquíssimas mesmo. Eu conheço algumas, mas não são nem tão grandes assim. Mas a gente não tem nenhuma indústria grande aqui em Olinda. Não que eu consiga lembrar. Se tiverem aí, me avisem. Mas Olinda não tem, não. Indústria grande, não. Diferente de Recife, diferente de Jaboatão, diferente de Paulista, diferente de Abreu e Lima, diferente de Igaraçu, diferente de Goiânia agora, né? Com a Fiat. Tá certo? Então, a vocação de Olinda é mais comércio e serviços, que é os próximos que a gente vai ver. Então, trabalho no comércio. Tá? O comércio é uma atividade de compra e venda de produto, basicamente. Tá certo? É aquele lugar em que a gente vai para comprar o produto, a gente vai para esse lugar, a gente volta com alguma coisa na mão. A gente volta com algum produto, volta com alguma coisa, a gente paga por esse produto, tá certo? Então, vários estabelecimentos a gente pode classificar como comércio. Por exemplo, restaurante. Bom, o restaurante a gente come, né? Então, a gente sai com o produto dentro da barriga, digamos assim. Mas, assim, bar, restaurante, está aí classificado como comércio, supermercado, loja de carro, né? Concessionária de carro, loja de imóveis, livraria, papelaria, o que mais? Lanchonete, né? Novamente é um comércio, mas é um comércio que a gente não volta com o negócio na mão, volta dentro da barriga. Mas comprou alguma coisa, comprou, tá certo? Então, a gente vai ter vários desse tipo, inclusive a gente vai ter a versão online. Aí tem o e-commerce, que é o comércio online. Cada vez mais esses setores, comércio e serviços, eles estão se fundindo mais, eles estão se unindo ainda mais. Eu vou explicar isso daí quando entrar aqui na parte de serviços, tá certo? Opa, serviço não falou de serviço não, foi? Bom, eu vou falar aqui, então vou falar aqui de serviços. Né? A gente tem o setor que também é fortíssimo, que é o setor de serviço. Qual é o setor de serviço? É aquele que você vai em algum lugar para pagar alguém para fazer algo por você. Geralmente algo que você não consegue fazer, porque exige uma certa especialização, ou algo que você não está disposto a fazer porque você não tem tempo, você não quer fazer, você trabalha,
você geralmente faz o seu trabalho é um trabalho especializado, você ganha bem, você ganha um valor, e às vezes eu não quero fazer, você me dá o trabalho de fazer isso. Então, um exemplo clássico, por exemplo, salão de beleza, né? Mamãe, provavelmente, se mamãe se dedicasse, ela saberia dar uma chapinha no cabelo e tal, pá, mas ela quer ir no salão, porque no salão ela trabalha, ou se papai trabalha e é suficiente, ela vai no salão para no salão a pessoa ajeitar o cabelo dela, porque ela quer ficar com o cabelo bonito e quer uma pessoa que tem expertise, que tem a experiência, que sabe fazer aquele serviço bem feito, sabe fazer melhor do que ela, tá certo? Outros serviços, por exemplo, professor particular, né? Então, se algum de vocês está enfrentando alguma dificuldade na escola, papai e mamãe poderia, pelo menos até o quinto ano, acho que dá, né? A maioria dos pais e das mães consegue ajudar ali até o quinto ano. Mas, como trabalha, como tem o dia a dia, tem que cuidar da casa, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, então terceiriza, passa para outro profissional e esse profissional vai cuidar de te ajudar, porque aquele profissional estudou para isso, é especializado naquilo ali. E tantos outros. Aí a gente vai colocar médicos, arquitetos, advogados, contadores, que mais? Mecânicos, né? Mas aí a gente também já começa a entrar em numa área aí que você vai ter uma combinação dos dois. Por exemplo, aí o mecânico ele é um serviço porque ele instala a peça ou ele conserta o carro para você, mas ele também pode te vender a peça. Então, e geralmente é isso que acontece. Você não oficina mecânica hoje em dia, na maioria hoje em dia você vai e tem que comprar a peça e instalação. Então, você tem comércio e serviço combinado, tá certo? Quando você vai, por exemplo, num restaurante, você tem também, você compra um prato, você compra comida, mas você também é servido. Alguém te oferece um serviço, é o garçom que chega lá e te oferece um serviço, né? Um caso muito clássico dos dias de hoje, excelente de falar a respeito, é do comércio online. Um comércio online, ao mesmo tempo que ele é comércio, ele também é serviço, porque você compra online, mas aquele produto ele não chega sozinho na sua casa. Ele precisa de alguém que te entregue aquele serviço, aquele produto. Então, existe um serviço chamado serviço de logística, que você compra, às vezes você compra esse produto, ele está lá em São Paulo, está em Santa Catarina, às vezes até em outra parte do mundo. E ele vem, e ele segue todo um caminho até ele chegar na sua residência. Isso é um serviço, é uma prestação de serviço. Os entregadores, né? Pronto, o restaurante também é outro exemplo, né? Porque hoje com iFood, né, você faz um pedido, o restaurante faz, mas o iFood é quem faz a entrega através da prestação de serviço do entregador, tá certo? Então, a gente tem outro tipo de serviço. O Uber, hoje em dia, né? O Uber é serviço, né? Porque a pessoa te pega e te deixa em outro lugar. Então, isso também é um serviço de logística. Então, cada vez mais, boys and girls, os serviços eles estão abocanhando mais, eles estão crescendo mais, né? O comércio, apesar das pessoas consumirem muito ainda produtos, mas cada vez está ficando mais online, ou seja, a gente vê menos comércio e a gente vê mais serviços, tá certo? Então, é algo que é importante, é interessante a gente falar que é algo que é ligado completamente. E você ainda vai ter um outro setor, você tem esses quatro grandes setores, mas tem um outro ainda que a gente pode classificar como não é um comércio, né? A gente poderia chamar de comércio também, ou serviço, dependendo, mas aí ele é tão grande, ele é tão importante, ele é tão forte que a gente chama de uma parte que é a construção civil. A construção civil tanto pode ser um comércio, né, na hora que a gente vende um imóvel, que uma construtora, uma pessoa, não, na verdade, uma pessoa vendendo imóvel para outra não classifica como comércio, porque aquela pessoa não é comerciante. Mas uma construtora, quando ela vende um imóvel, ela está vendendo um produto imóvel, e também tem a construção civil, aquele que presta o serviço, né? Que é aquela pessoa que vai e conserta alguma coisa, ou faz uma reforma, ou ajeita a sua casa de alguma forma, né? Então, também é um considerado um setor à parte da construção civil e é
muito importante também na nossa sociedade, tá certo? Por falar em sociedade, a gente vai entender um pouquinho o conceito do que é a palavra sociedade. Então, o que é sociedade? A sociedade é... Opa! Deixa eu botar aqui o carregador. Ok? O que é sociedade? A sociedade é uma agremiação de pessoas que se juntam com vistas a preservar a sobrevivência da coletividade. Então, voltando lá para o começo dos tempos, né? Esse é o conceito de a união faz a força, né? Então, lá no começo dos tempos, o homem, quando percebeu, né, que poderia ficar num lugar parado, sem precisar estar se expondo, né? Porque toda vez que você sai de um lugar e vai para outro, você já não sabe mais o que é que acontece naquele lugar, né? Ele saía de um lugar para o outro, ele estava num lugar e aí conseguia achar animais para caçar, conseguia achar uns vegetais para comer e estava tranquilo ali. Mas tinha um momento que os animais percebiam o perigo e iam embora. E os vegetais se acabavam. Aí ele tinha que ir para outro lugar. Naquele outro lugar, ele não sabia se poderia ter um predador que queria pegar ele, né? Dependendo do lugar, pode ser um urso, pode ser um leão, pode ser um tigre, né? Ele não sabia dos perigos. Então, o homem vivia em eterno perigo. A partir do momento em que ele descobre isso, ele se junta e pensa assim, peraí, mas quanto mais gente vier aqui comigo, mais a gente pode se ajudar de várias formas. Um protegendo o outro, um avisando a outro do perigo iminente de um predador, primeiro, número um. Número dois, um pode produzir uma coisa, outro pode produzir outra, e aí fazer a troca, fazer o que a gente chama de escambo. Então, a sociedade foi criada com esse conceito, com o conceito de ajuda coletiva, tá certo? De se ajudar coletivamente. A sociedade, ela nunca vai ser homogênea 100%, né? Ou seja, as pessoas nunca vão pensar exatamente do mesmo jeito. Esse é o conceito de ser humano, né? Nós, seres humanos, pensamos de forma diferente. E a gente tem que pensar de forma diferente, porque é dessa forma, tá certo, que nós fomos desenvolvidos. E a gente também, para poder viver em coletividade, para viver em sociedade, a gente não só tem o direito de pensar de uma forma diferente, mas a gente tem que ter a gente tem o dever de aceitar a opinião das pessoas. De aceitar no sentido de aceitar o direito da pessoa ter aquela opinião diferente, mesmo que você discorde. Ok? Então, esse é um conceito muito importante de sociedade, tá certo? A palavra sociedade vem do termo em latim societas, que significa associação com os outros. Então, as pessoas se associam, associação, aglomeração, junção em prol de algo. No caso, no começo dos tempos, em prol da sobrevivência, ainda hoje também em prol da sobrevivência, porque quando todo mundo mora junto, né, assim, você pode adquirir. Hoje mudou, o capitalismo mudou isso daí, né? Com a moeda, essa forma de se ajudar deixou de ser escambo, né? Eu não vou mais como professor e chego e digo para o açougueiro, me dá 1 quilo de carne aí por meia hora de aula para o seu filho, né? A moeda ela vem como intermediário disso daí, né? Então eu recebo um salário, eu chego no açougueiro, compro a minha carne e vou embora. Ele não precisa adquirir meu serviço para que eu possa adquirir a carne dele. Ele vai adquirir o serviço até de outra pessoa, mas aí a economia está girando e está circulando. Mas o conceito é que as pessoas convivam umas com as outras no sentido de se ajudarem, mesmo que isso não se pense de uma maneira consciente, né? A gente não para pensar sobre isso, mas é por isso que as pessoas moram tão próximas, é por isso que tem tanto espaço vazio, mas tanta gente morando no mesmo lugar, nas zonas urbanas, entendeu, boys and girls? Então, é mais ou menos por aí, tá certo? A gente não vai aprofundar não, porque é uma coisa muito profunda, né? Falar de sociedade, você vê aqui que eu trago até de um website da área de sociologia, isso daqui já é ensino médio, então não faz sentido aprofundar isso daqui não, tá certo? Então, é mais ou menos por aí, boys and girls.
qual é o homework de hoje, para a gente finalizar? O homework de hoje é isso, é procurar, que eu queria que vocês fizessem uma pesquisa de quais benefícios, só um benefício, pelo menos um benefício que o ser humano, que você como ser humano tem convivendo em sociedade. Só um benefício. Escrever, bota no Google Tradutor, depois tira a foto ou posta ou digita direto no Class App. Só para eu dar um feedback, entendeu? E por quê, né? Também qual é o benefício e por quê, tá certo? Bem simplesinho. Então, eu já dei o exemplo aqui do açougueiro, né? Porque aí eu posso ter o serviço do açougue, uma pessoa que já, eu não preciso matar um boi. Se eu morar sozinho, eu ia ter que matar um boi, ia ter que tratar do boi, ia ter que refrigerar aquela carne toda para não estragar, né? Eu ia ter que saber dar o corte direito, essa série de conhecimentos, quando eu hoje posso ir no açougueiro, me dá uma carne aí de maminha, ele tira a carne exatamente o tipo de carne que eu quero, levo para casa, é só cortar, botar uma cebolinha, assei, comi, com o que eu quero, uma saladinha, um feijãozinho, um arroz e pronto. Né? Então, foi dessa forma, certo? E também ele se beneficia do meu serviço como professor. Então, pense num benefício que você adquire vivendo com sociedade e o porquê, tá bom? Ok, boys and girls, então that's it for today e a gente se vê na próxima semana. Adiós!